Fala Tricolor, acabou agora há pouco no Maracanã, Fluminense 1, Botafogo 0. É a terceira vitória seguida sobre o bairro. Vamos falar um pouquinho de Fluminense? Fala Tricolor, meu nome é André Salime, bem-vindo ao canal Tricolor Só Tem Um. Cheguei agora há pouco do Maracanã, onde eu presenciei mais uma vitória do Fluminense, mais uma vez o Fluminense jogando bem. Olha só, você Tricolor que não está indo ao estádio, você está perdendo o melhor Fluminense pós-Diniz. O Fluminense do Diniz era um futebol bonito, mas tinha vários craques, tinha Marcelo, tinha o Felipe Melo, que era craque dentro e fora de campo, tinha o Arias, tinha o André, tinha o Nino, tinha o Cano que espirrava, fazia gol. Ou seja, o Fluminense tinha um elenco ali de estrelas. E o futebol fluiu e realmente foi lindo. Mas após essa fase do Diniz, o Fluminense do Zubeldia é o melhor futebol dos últimos anos. Você está perdendo. Eu já venho falando isso desde o ano passado. O Fluminense joga um futebol solto, rápido, bonito, com toques envolventes. Hoje o gol saiu numa dessa. E o Fluminense pressiona a saída de bola do time adversário. Pressiona, toma a bola. Olha, o Fluminense hoje, 1-0, ficou barato. Barato. Poderia ter ganho tranquilamente de uns 3-0. Começou o jogo, os dois times se estudando ali até os 20 minutos. Nada, ninguém fazendo nada, pouca chance de tentar gol, né? Nem chance de gol teve, de tentar gol. O que chamou mais a atenção nos primeiros 20 minutos foi o juiz. Aliás, o juiz chamou a atenção o jogo inteiro. Que juiz ruim, né? Olha que a gente ganhou, não é nem choro. Que juiz ruim. Como é que pode, né, cara? Já profissionalizaram os árbitros. Esse cara aí é profissionalizado? Porra, ele tem que estudar a regra. O cara amarelou o time do Fluminense inteiro. Para amarelar o jogador do Botafogo, quase que o cara tinha que fazer um homicídio. Tinha que ser tentativa de homicídio para ele amarelar o cara do Botafogo. A expulsão do Canóbio foi justa, tá? Ele não interferiu no jogo, mas ele não dava falta a favor do Fluminense e qualquer esbarrão do jogador do Botafogo é falta. E sem contar a quantidade de amarelo. O Guga, primeira bola do Guga ele deu amarelo, o Samuel tinha saído porque ele estava com amarelo, o Guga entrou, a primeira bola do Guga ele deu amarelo. Ou seja, juiz ruim. Infelizmente, um espetáculo, a gente vai ver um espetáculo e um cara que vai dirigir não consegue dirigir bem o espetáculo. E o que aconteceu? Depois dos 25 minutos, o Fluminense dominou o jogo. O Fluminense encurralou o Botafogo no seu campo de defesa. O Botafogo não conseguia chegar na área do Fluminense. O Fluminense martelou, podia ter feito 1-0 no primeiro tempo. Uma linda jogada ali, toques envolventes, como é característica desse time, toques rápidos, envolventes de primeira, uma jogada ali pela ponta direita, cruzou, o JK deu um carrinho, chutou a bola, estourou na trave, isso aos 45 do... Não foi JK, foi Canóbio. Primeiro tempo. Ali já poderia ter aberto o placar. Ou seja, o Fluminense dançou no jogo. O Botafogo ficou jogando lá encurralado. Parecia que estava jogando fora de casa. E, na verdade, tá, né? O lado lá dos turistas estava cheio. Não, turista que eu estou falando não é gringo, não. Turista é torcedor do Botafogo, né? Que agora, quando vai ao Maracanã, ele vai como turista. Ele vai lá para conhecer o estádio, porque ele não costuma ir mais. Ele costuma ir lá para o Engenhão, nosso salão de festa. Então, quando ele vai para o Maracanã, é uma coisa rara. O Botafogo joga no Maracanã, 5, 6 vezes no ano. Então, lado lá de turista lá, tirando foto, que está no Maracanã, andando e tal. Tava cheio, tinha lá os 3 mil botafoguenses lá. Tava lotado. E o público hoje foi 30 mil. Bom, acabou o primeiro tempo, 0-0. Por falar em turista gringo, como o Maracanã tava cheio de gringo. A cidade tá lotada por causa do carnaval, né? Então, quem está aqui no Brasil, que gosta de futebol, quem está no Rio, que gosta de futebol, foi para o Maracanã. Bom, o Fluminense voltou para o segundo tempo, com a mesma pegada, logo no primeiro minuto, o JK teve uma oportunidade de ouro de abrir o placar, mas de ouro. Ele fez uma grande jogada ali de corpo, entrou livre, ele podia escolher como fazer o gol. O finalizava, e aí ele deu um toquinho, surpreendeu todo mundo.
Até a gente. Deu um toquinho por cima do goleiro, ela caprichosamente descaiu por cima do gol. Mas ia ser um golaço. Mas é um gol que não pode se perder, né? Era ele e o goleiro. Ele perdeu o gol. Pois bem, o Fluminense continuou massacrando o Botafogo. Massacrando. E numa dessa jogada, saiu o gol. O Fluminense atacando pela direita. Aliás, o ataque do Fluminense pela direita é perigosíssimo. Chutou, o goleiro defendeu para o meio da área. Teve mais um chute, o goleiro defendeu. Sobrou para o Acosta, que fez o gol de cabeça, ele quase em cima da linha. 1-0 Fluminense. Pensei que a gente fosse dar um passeio, porque o domínio continuou. O Fluminense cansou de perder gol. Teve uma bola que o JK enfiou para o Serna. O Serna entrou cara a cara com o goleiro na diagonal. Era para ter chutado. Aí ele resolveu pisar, cortar para dentro. E aí nesse pisar e cortar para dentro ele se atrapalhou. Não, só um parêntese aqui. O gol do Lúcio Acosta foi uma obra de arte. Olha só. O Serna é muito bom jogador, tá? Mas ele se embola nas pernas. Ele se embola nas pernas. Ele não é craque. Esse que é o problema. Ele não é craque. Aí eu gosto dele, a torcida gosta dele, mas ele não é craque. Podia ter definido o jogo ali. O Hércules também, no final do jogo, teve uma oportunidade. O Acosta entrou driblando ali, não sei se foi o Acosta, entrou driblando ali dentro da área. Ele e o Hércules, aí o Hércules abriu por meio da área, ele tocou, mas tocou um pouco à frente, o Hércules perdeu a passada ali, não conseguiu chutar pro gol. Além desses lances, o Fluminense teve outras oportunidades de matar o jogo e não matou. Manda aí pro seu amigo botafoguense, tomou lençol de anão. E o Botafogo, mesmo com um a mais, com a expulsão do Canóbio, como eu falei, justa, realmente ele chega a dar uma alavanca, foi expulso corretamente lá para os 13 minutos do segundo tempo. E mesmo com um a mais, o Botafogo não fez nada no jogo. O Fábio não fez defesa difícil, teve os cruzamentos na área, o cara cabeceou, tranquilamente o Fábio defendia a bola ia em cima dele, defendia a bola. O Botafogo não criou absolutamente nada. O Fluminense, mesmo com um a menos, levou perigo. Levou muito mais perigo ao gol do Botafogo do que o Botafogo ao gol do Fluminense. O Fluminense teve chances claras de fazer o gol, mesmo com um a menos. Nem parecia que o Fluminense estava com um a menos. Só parecia porque o Botafogo ficou com maior posse de bola. Começou a encurralar o Fluminense no campo de defesa do Fluminense. Mas é aquele tipo de coisa que ele encurralou, mas não conseguia construir. A defesa do Fluminense muito bem postada. O Freitas e o James, perfeito no jogo, perfeito. O Freitas ainda fez uma cagada ali no final do jogo, querendo segurar a bola para gastar o tempo e tal. Aí ele deu um corte ali no zagueiro no jogador do Botafogo. E aí na hora de chutar para frente, chutou prensado, perdeu a bola, acabou gerando uma falta ali perigosa para o Botafogo, que não deu em nada. Mas ele já estava se complicando. Mas, tirando isso, o Freitas fez excelentes lançamentos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu já percebi que o Fluminense tem uma jogada que fica tocando a bola na defesa ali, de repente toca a bola meio aberta para o Freitas, na esquerda, ele vem meio que recuando e dá um chutão. E o jogador do Fluminense que está no ataque lá, que é ora o Serna, ora o Canóbio, se for do outro lado, pega a bola de curva, ele sai disparado, porra. Bola perigosíssima do Fluminense. O Fluminense tem jogado, como eu falei, um futebol bonito, jogando rápido pelas pontas. Uma coisa que eu criticava no passado, o Fluminense para bater o lateral demorava, pegava a bola, olha, vou bater, hein? Pode bater, vou bater. Agora não. Agora o Fluminense pega e baixa o lateral. Mérito total do Zubeldia. Por falar em Zubeldia, são 15 jogos como mando de campo, 15 vitórias. Não é só 15 jogos e 15 vitórias. Não. O Zubeldia, todos os jogos, não foram só 15, foi todos os jogos que o Zubeldia fez no comando Fluminense como mando de campo, o Fluminense ganhou o jogo. 15 partidas que o Zubeldia teve como mandante no Maracanã. As 15 partidas ele ganhou. Impressionante o aproveitamento do Zubeldia. Impressionante. Que excelente trabalho que está fazendo o Zubeldia. Além de estar
proporcionando um futebol bonito, rápido, com umas peças modestas. O Fluminense tem um bom time. O time do Fluminense é bom, não tem craque. São bons jogadores. Bons jogadores que se completam. Por isso que eu falo, depois da era Diniz, que tinha vários craques ali, esse é o melhor Fluminense dos últimos anos. São jogadores medianos, muito esforçados, que se encaixam. Martinelli jogando um bolão, o Samuel já há muito tempo jogando muito bem, o Acosta, um espetáculo, o JK cresceu esse ano, mas cresceu demais, está fazendo gol, está participando da jogada. Hoje ele foi muito perigoso, protegendo bem a bola e deu umas jogadas de corpo ali. Olha, dá gosto de ver, você tricolor que não está indo ao Maracanã, está perdendo, está perdendo. O Fluminense está ganhando e não está ganhando com sorte, está ganhando por merecimento, está ganhando, você está saindo feliz, tanto com a vitória quanto com o futebol apresentado. Agora, segunda-feira, aquele castigo, né, de horário e de dia, segunda-feira às 18 horas, Fluminense e Bangu no Maracanã, quartas de final de Carioca, tem tudo para ser a 16ª vitória seguida como mandante. Se ganhar, vai igualar o recorde de 1942. É pouca coisa? Eu vou estar viajando. Eu vou para Iguaba no Carnaval, mas eu vou voltar segunda-feira, fazer de tudo para chegar aqui a tempo de ir nesse jogo com esse horário ridículo das 18 horas e ser uma das testemunhas da quarta de final do Carioca. Então, se puder, se inscreva, comente, compartilhe, curta, vai me ajudar bastante. Saudações tricolores e até a próxima.